do capítulo 8, a saber do verso 2 em diante. Livro do profeta Neemias, capítulo 8, a exposição se dará a partir do verso 2. É um texto carregado de alguns nomes pouco usuais por nós hoje no século 21, algumas palavras também pouco usuais, então exige de você atenção na leitura. Todos encontraram Neemias capítulo 8? Amém? É-nos dito a seguinte coisa a partir do verso 2. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação. Essa congregação era tão somente composta de homens como de mulheres, e de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça que está diante da porta das águas, assim que nasceu o dia, desde a alva até ao meio-dia, perante homens, mulheres e sábios. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos à exposição do livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito feito de madeira, que fora feito para aquela finalidade. Junto a ele, em pé, à sua mão direita, se você quiser anotar um nome para o seu filho ou para a sua filha no futuro, tem várias opções aí, Matitias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias, Maaseias, e a sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Hassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulam. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e enquanto louvava, o povo respondia dizendo: Amém, Amém. Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o seu rosto em terra. Alguns outros nomes: Jesua, Bani, Serabias, Jamim, Acube, Sabetai, Rodias, Maaseias, Iquelita, e Azarias, Josabane, e Rabá, e Pelaías, e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu posto. E leram o livro na lei de Deus, declarando e explicando, fazendo com que lendo se entendesse. Verso 9. E Neemias, o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas ensinavam o povo, e disseram ao povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamentais nem chorais, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: Ide e comei as gorduras, bebei as doçuras, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, vamos lá? Não vos entristeçais. De novo. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. De novo. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Pode se sentar. Querida igreja, é um prazer estar com vocês pela segunda vez, rever algumas congregações das quais eu tive a oportunidade de conhecê-los há um bom tempo, a saber o Crispim. Faz alguns anos, mas eu já estive lá no Crispim. Moreira César, eu não sei se eu já estive ainda. Estive ali no IP, que é próximo de vocês, né? E Deus em Cristo Jesus vos continue abençoando. Ao grupo aqui da congregação do Beta, que Deus continue vos abençoando em Cristo Jesus, na coordenação da pessoa do presbítero Valmir, e a muito digna esposa, a irmã Miriam. Deus continue abençoando a pessoa do presbítero Valmir e a esposa, a irmã Miriam.
Louvo a Deus pela vida do pastor Christopher e a muito digna esposa, a irmã Adriana. Que Deus em Cristo Jesus continue vos abençoando. Amém, igreja? Amém, amém, igreja? Amém. Não menos importante, como muito bem já apresentado, eu estou sendo acompanhado pela pessoa da minha esposa. Eu me recordo que da última vez que eu estive aqui, eu contei um pouquinho como se deu esse nosso conhecimento um do outro. Eu, ainda adolescente, dizia para o meu pai que o ato do casamento não era para mim. A tal como Paulo foi dado ao celibato, eu também o seria, iria me abster do matrimônio. Eu levei isso como filosofia de vida até ter idade hábil para pensar em namorar e casar, porque tinha condições de sustentar uma casa. Aliás, namoro cristão tem propósito de casamento. Passatempo é marca de bolacha. Crente namora para casar. Quando estava com idade hábil para pensar em namorar e casar, fui a um grande congresso de missões na cidade de Suzano. Antes de entrar no pavilhão onde estava sendo realizado a conferência de missões, eu vi a irmã Daliane pela primeira vez de costas e notei que era padrão assembleiano. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Mas mais do que padrão assembleiano, eu vi luz de Cristo nela e gostei. Eu olhei bem para o meu pai e disse: pai, até agora eu pensei ser igualzinho o apóstolo Paulo, e até então eu sou dado ao celibato, mas depois que eu vi essa jovem, acho que devo ser igualzinho o apóstolo Pedro, porque hoje vou arrumar uma sogra, e cá estamos já casados há 5 anos, 2 meses e 9 dias para a glória do Senhor Jesus Cristo. E Ebenezer até aqui nos tem ajudado, sustentado e fortalecido o Senhor. Aliás, eu dou uma dica para você: for para casar com alguém, case com alguém que case com o mesmo propósito que o seu, senão vai fazer amor sofrer ou vice-versa. Graças a Deus tem uma esposa aguerrida, sempre solícita, sempre proativa no trabalho da obra do Senhor, em demanda e diante da nossa correria, que não é pequena, igreja. Ao sairmos daqui, temos uma vigília, depois da vigília vamos descansar algumas horas e partimos em viagem para Minas Gerais para continuar levando a palavra do Senhor. Mas ela sempre está alegre, sempre está feliz, bem, sorrindo para o povo acreditar lá. Glória seja dada a Deus pela vida dela, e ela sempre é proativa, e eu louvo a Deus por sua vida. Amém? Amém. Vocês acreditam que eu já estou pregando? Amém? Amém. Paulo não deixava de saudar os santos e comunicar alguma coisa de respeito pessoal, a fim de trazer edificação. Então nós já estamos ministrando a palavra. Amém, igreja? Glória a Deus. Queridos, eu propus uma leitura a vocês, não foi uma leitura fácil, e a mensagem que Deus confiou ao meu coração, ela serve tanto de confronto a mim, que a prego, quanto a você como ouvinte dessa mensagem. Eu espero que eu estou ministrando para jovens que não vieram para assistir culto. Assistir culto não existe, você veio para prestar culto. Assistir, você assiste novela, assiste filme. Culto é trabalho, culto é serviço. Aliás, se observarmos a antiga aliança, ninguém ia prestar culto ao Senhor sem não trazer algo para oferecer ao Senhor. Sempre se trazia um sacrifício, alguma oferta, e se fosse pobrezinho, pegava umas flores de farinha, mas estava lá para prestar um culto ao Senhor. Nós estamos na nova aliança, os símbolos foram sepultados em Cristo e tivemos a luz do que eles significam, mas o trabalho continua, amém? Se não fosse assim, seria em vão cantarmos o hino da harpa que diz: eu quero trabalhar para o meu Senhor. Fazendo o quê? Levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Muito antigas para vocês? Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu fiz você cantar, então eu fiz você se comprometer com a canção. Vocês estão comprometidos com ela? Vocês estão comprometidos? Vocês estão comprometidos? Vocês cantaram. Se não viver é hipocrita? Se não viver é hipocrita? Então viva ela. Amém, igreja? Glória a Deus. Neemias capítulo número 8. Contexto do texto.
Nós estamos diante de um povo recém-chegado do cativeiro babilônico. O tempo deste cativeiro, pasmem vocês ou não, durara nada mais e nada menos do que 70 anos. Quantos anos? Quantos anos? Quando eu falo de cativeiro, eu falo de algo que não veio de balde. Eu falo de algo que não veio à toa. Eu falo de algo que não veio repentino, sem prévio aviso. Deus vai levar este povo ao cativeiro, tendo avisado ele por inúmeros profetas, seja por canção, seja por palavra profética, seja qual for a forma, Deus avisara o seu povo que estava irado, estava cansado, estava desgostoso com o posicionamento daquele povo. Quando Deus fala com o profeta Jeremias, de forma alegórica, ilustrativa, ele vai demonstrar o que este povo fizera e como era tamanha a sua indignação. Jeremias capítulo de número 2, versículos de número 11 a 13, é Deus expondo ao profeta qual era a sua indignação e qual era o tamanho dela, também mostrando de forma alegórica o que o seu povo fizera para com ele. Vejamos o que Deus diz ao profeta. Isso é antes do cativeiro. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto ainda não serem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Note agora o espanto e a indignação de Deus em relação a esse povo que está sendo avisado. Deus brada dizendo: espantai-vos disso, ó céus, horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Deus está tendo um diálogo com o profeta e ele está expondo a sua indignação, dizendo: Jeremias, observe as demais nações, observe os demais povos. Vamos exemplificar: os egípcios, observe os assírios, observe os sírios, observe essa nação que vem chegando da região da Caldeia, os babilônicos. Veja nos seus registros históricos, analise as crônicas de seus reis, faça um censo com seu povo, pergunte entre eles quem deles trocou seus deuses por deuses que na verdade não são deuses. E a resposta vai ser a seguinte: eu nasci nessa tal religião e morrerei nessa tal religião. Por essa religião eu me devoto, como fora os pais de meus pais e meu pai, assim serei eu e morrerei dessa forma. Mas quando se olhava para o quadro de Judá com capital em Jerusalém, mesmo diante tanto exemplo pagão de fora, os que se chamavam povo de Deus por qualquer outra divindade olhavam para o seu Deus e diziam: encontramos algo melhor, nos satisfazemos com algo que chama a atenção dos nossos olhos. Aparentemente eles tinham a facilidade de olhar para um Deus que faz chover pão do céu e manar água de rocha e dizer: ouvimos falar de um Deus que o culto dele tem bastante barulho e é regado de prostituição, e nesse a gente acredita, mesmo sabendo que o Senhor com mão forte os arrebatara do Egito e provara que era Senhor. Quando eu faço essa análise como um narrador distante, tendencio a olhar para esse povo e dizer: eles erraram e erraram feio, mas dá para se repetir uma geração tal como foi aquela, como é no século de número 21. A nossa geração é levada por movimentos, a nossa geração é levada por falsos deuses. A nossa geração é uma geração que se aviva no congresso e desvia na segunda-feira. Eu estou em alguns lugares onde se cantam canções tal como: a nossa geração tem lenha para queimar.
Eu fico me perguntando que tipo de lenha é essa que tem para queimar, que na segunda-feira logo o fogo se apaga e logo se levanta outro altar para outro Deus que não é verdadeiramente Deus. Na verdade, eu acho que isso aí não é lenha. Na verdade, eu estou para dizer que isso aí me parece palha, porque fogo que vem do céu arde no altar e continuamente arderá no altar e não se apagará. É uma geração que canta, é uma geração que pula, mas é uma geração que Deus cutuca Jeremias dizendo: eu fico espantado. Em uma análise mais correta, vamos para a região da Galácia. É Paulo escrevendo aos Gálatas dizendo: eu me espanto com vocês. Vocês rapidamente trocam o evangelho da cruz por outro evangelho que na verdade não é evangelho. O que Paulo está dizendo? Vocês estão muito fáceis. Vocês estão se entregando muito fácil. Fiquem em Cristo e no que vocês aprenderam. Mesmo que pareça colorido e barulhento, eu prefiro ficar com o evangelho e com a cruz. Quem está comigo? Quem está comigo? Quem está comigo? Quem está comigo? Deus, depois de fazer essa indignação e a sua indagação, o profeta brada dizendo para os céus: fica espantado com esse povo que conhece o Deus dos deuses, mas troca por qualquer bijuteria. Aí Deus faz uma análise. Sabe o que eles fazem na verdade, profeta Jeremias? A mim me trocam um manancial de águas vivas, cavam cisternas rotas, ou seja, cisternas vazadas, cisternas com trinca, cisternas que não retêm água. A mim trocam, que sou manancial que jorra para a vida, cavam um poço para se contentar com água parada. É isso que essa geração está fazendo, segundo Deus. Aí a gente olha para a nossa geração, e eu fico só para analisar isso, não é saudosismo da minha parte. Qual foi a última vez que você chorou em convicção do seu erro e do seu pecado? Qual foi a última vez que você se derramou diante da presença de Deus? Qual foi a última vez que você veio para um culto e disse: hoje eu vim para entregar, nem que seja a minha vida, mas hoje eu vou adorar o Senhor? Parece que é uma geração que vem com uma canequinha na igreja e tenta raspar o fundo da religiosidade para molhar a ponta da língua e sai voltando para casa dizendo: o culto foi tremendo, mas volta para o pecado. O culto foi poderoso, mas volta para a imoralidade. O culto foi glorioso, mas volta para a velha vida. Deus olha para esses e fala: isso aí é cisterna de água parada. O que eu tenho para vos oferecer é fonte de água, é fonte de água, é fonte de água, é fonte de água. Aleluia! Eu exemplifico isso com a mulher samaritana. Quem lembra dela? Quem lembra? Está dando meio-dia. Eu não vou entrar em contexto histórico, vocês talvez já sabem disso. Meio-dia não é hora de apanhar água. Meio-dia não é hora de buscar água. Meio-dia o sol está a pico. Mas ela vai àquele horário para que ninguém julgue a sua vida decrépita. Ela vai em um horário que ninguém está vendo ali a sua vergonha e tem algum comichicho ou algum fuxico para falar sobre ela. Ela então está indo lá meio-dia para buscar água no poço de Jacó. Mas coincidentemente ou não, a fonte de água viva decidiu sentar em cima do poço. É o Jesus Nazareno. Aí ela vem chegando assim como não quer nada. Jesus olha para ela e fala: e aí, você tem água para me dar de beber? É Jesus olhando para a mocidade dizendo: vocês têm água para se satisfazer? Me oferece essa água, porque vocês se distraem com tanta coisa, vocês procuram tantas outras coisas, parece que essa água satisfaz você. Aí essa mulher fala assim: como assim? Eu não tenho essa água para te dar de beber não. Aí Jesus olha para ela e fala: vai buscar o teu marido. E aí Jesus mata a charada. Ela diz que já teve os seus 5, que é Jesus que revela, mas nenhum satisfez a sua carne e nem a sua alma. É uma mulher sedenta, que procura nos homens o vazio ser preenchido na humanidade. Teve o primeiro, não adiantou. Teve o segundo, não adiantou. Teve o terceiro, não adiantou. Teve o quarto, não adiantou. Está no 5º marido e continua com sede.
Continua com sede. Continua com sede. A geração que precisa sentir para glorificar. A geração que precisa ver para poder se mexer. A geração que precisa ser escrava da dopamina, da serotonina, dos hormônios que, abre aspas, produzem harmonia e felicidade. Jesus olha para essa geração e fala: geração sedenta, que procura nos homens a satisfação da alma, mas continua seca. Mas hoje estou aqui, e a água que eu tenho para dar não só vai te saciar, como vai fazer de vocês canalizadores. Aleluia. Vocês vão me deixar beber água ou vão ficar me olhando? Ah, que saudade quando esse item aqui era indispensável na igreja. Quando não tinha, a gente secava na ponta da gravata, mas a gente vinha para chorar. Não tinha um culto que Deus não se movimentava. Não tinha um culto que Ele não quebrantava a gente. Mas era uma geração que tinha sede de Deus. Sede de Deus, e não se contentava em ficar passando a canequinha no fundo de poço. Ele vinha já de boca aberta dizendo: eu vou beber água, eu vou beber água, eu vou beber água. Eu tenho uma notícia para dar, e quem quiser acreditar, acredite, ou não. Se não quiser também, eu não forço ninguém a dar glória a Deus nem glorificar. Isso é com você. Se não fizer na terra, os anjos fazem no céu. Mas tem fonte de água hoje aqui para saciar tua sede, para saciar tua sede, para saciar tua sede. Quem veio para beber? Quem veio para beber? Ei! Deus olha para o povo e diz: trocaram a mim fonte de água viva, cavaram poço com água parada. Chame isso de idolatria. Qual palavra? Qual palavra? Deixa eu vos dizer algumas frases de reformadores protestantes. Oswald diz que a idolatria é a fonte de todo o pecado, porque o pecado é basicamente a adoração do eu. Sabe aquela frase: o importante é ser feliz? Quem assina lá embaixo não é Deus, mas é o diabo. Todas as vezes que você peca e volta a cometer o seu pecado, levando a iniquidade, que é o costume do pecado, na verdade lá dentro do teu peito tem uma foto sua cheia de vela em volta. É você dizendo: eu te adoro, ser humano, eu te adoro, ser humano, eu te adoro, ser humano. É por isso que vem para a igreja e continua seco, vazio, sem vida. Deus está dizendo: deixa a tua idolatria e deixa de servir o teu corpo com pecado. Larga disso, vem beber água, vem beber água, vem beber água, vem beber água, vem beber água. Martin Lutero diz que o que o coração ama, a boca fala, e as obras mostram. Portanto, cuidado com aquilo que o seu coração ama. Isso vai se tornar o seu Deus. Não cante da boca para fora que o ama, mas declare aquilo que vem no teu coração: eu amo a Cristo, eu amo a Cristo, eu amo a Cristo. Charles Spurgeon diz que a idolatria não precisa de ídolos visíveis. Não precisa, porque o coração é uma impressora de ídolos. Se Deus não ocupar o primeiro lugar no teu coração, outra coisa vai. E vai continuar sedento, vai continuar seco, vai continuar sem vida, vai continuar morrendo. Em nome do Senhor Jesus. Hoje Ele veio para chacoalhar. E Ele veio para chacoalhar, para fazer jorrar água, para fazer jorrar água, para fazer jorrar água. Ei! Sabe qual é o primeiro sinal de que a idolatria tomou os nossos corações? Nos tornamos insensíveis no culto. Nos tornamos insensíveis à palavra. Nos tornamos insensíveis aos louvores. Como conseguimos cantar: Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, tu és santo. Não deixa eu ir pro falsete não. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor,
digno de louvor. Como que conseguimos cantar isso da boca para fora? Como conseguimos ouvir as mensagens de um ouvido travado? Você experimentou cantar por uma igreja que está moralmente seca? Você experimentou pregar por uma igreja que está moralmente seca? Eu estou pregando para a gente encharcar de água, amém? 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 Você pode suar a camisa, torcer a gravata, citar o português, o hebraico, o aramaico, ir para o grego, koiné, línguas mortas, fazer o que fizer, fazer da piruleta. Se não tiver em seu ser uma fonte que joga para a vida, não adianta nada. O primeiro sinal de uma igreja que está seca é que ela se torna insensível à presença de Deus. Mas declara comigo, não se preocupa não. Declara, não se preocupa não. Declara, não se preocupa não. Se você não se quebrantar, Ele te quebranta. Quebranta. Faça a tua pose, faz peito empolado, finge que é chiquetoso, empola o peito, levanta o nariz e diz que é o manda-chuva. Se não se quebrantar, Ele te quebranta, moço. Ele te quebranta, moça. Mas Ele não vai te perder para o inferno. Ele tem uma obra na sua vida. Ele vai te levar para o quebrantamento. Aleluia. Deus começa a falar com o profeta Jeremias: eu vou mexer com a estrutura desse povo. Jeremias 25, Deus avisa: 70 anos vai ser o cativeiro. Jeremias 29, verso 11, ele diz: porque eu conheço os planos que eu tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, planos de fazer prosperar e não de causar dano, plano de dar esperança para o futuro. Então clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração, e eu me deixarei ser encontrado por vocês, declarará o Senhor para a sua igreja. Ele diz: se não se quebranta, Ele te quebranta, mas Ele não vai te perder. E Ele declara mais: os planos que eu tenho a respeito de vocês são planos de fazê-los prosperar, mas antes disso eu vou quebrantar. Ora baixo, eu estou numa Assembleia de Deus, eu estou numa Assembleia de Deus, eu estou numa Assembleia de Deus, eu estou numa Assembleia de Deus. Se achar que eu estou gritando demais, pode abaixar o som, não tem importância, mas eu estou numa Assembleia de Deus, eu estou numa Assembleia de Deus. Cadê os quebrantados? Cadê os quebrantados? Cadê os quebrantados? Cadê os quebrantados? Deus levanta a Babilônia. O povo está tudo para tudo dizendo: nós temos o tempo, nós temos a lei, nós temos os profetas, nós temos Moisés. Aí Deus diz: só não tem minha presença, só não está quebrantado. O pecado deixou vocês seco, mas eu vou mexer com a estrutura de vocês e vou levar vocês para a lágrima novamente. Deus levanta a Babilônia, e com a Babilônia o templo é destruído, ateado fogo, os muros são arruinados, arrasados, destruídos ao completo. E se não piorasse, ou se não bastasse, esse povo agora que está humilhado, agora é chacotado. Salmo de número 137. Junto aos rios da Babilônia nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Nos salgueiros que ardam, penduramos as nossas harpas, porque aqueles que nos levaram cativos chegavam até nós e pediam uma canção. Eles estão no cativeiro, eles estão humilhados, o muro está derribado, o templo pegou fogo, e os babilônicos chegam perto dele e dizem: canta igual vocês cantavam lá em Sião, façam festa igual vocês faziam lá, pulem igual vocês pulavam no avivamento. Parece que o acusador chegando em alguém quebrantado, que Deus permitiu que fosse quebrantado, e dizendo: lembra quando você pregava? Lembra quando você cantava? Lembra quando você congregava? Cutucando. Mas é um agente de Deus.
Porque o texto começa dizendo: nós estávamos sentados junto aos rios da Babilônia, fazendo o que, igreja? Fazendo o que, igreja? Chorando. Lembra que eu falei para vocês? O pecado nos torna insensíveis. O pecado nos torna aquém em relação à presença. Nós não nos quebrantamos, nós não choramos, nós não nos humilhamos, nós não demonstramos arrependimento porque estamos cauterizados. Aí Deus levanta alguém para quebrantar, e enquanto quebranta, a lágrima que estava entalada na garganta começa a sair nos olhos, e começa a ter saudade dos cultos, começa a ter saudade do santo, começa a ter saudade da Shekinah, e eles começam a chorar dizendo: nós estamos lembrando da presença, nós estamos lembrando da presença, nós estamos lembrando da presença. Oxalá que o Senhor faça isso no nosso meio hoje, que começa a cutucar uma irmã ali, um irmão aqui, joga lá, e ele começa a chorar dizendo: Deus, que saudade de um culto que mexia, Pai, com a minha alma, que saudade das canções que combatia o eu e não massageava o meu ego, que saudade das mensagens que confrontavam o pecado, mas aprontavam a solução. Choramos, e quando a lágrima voltar a correr pelos nossos olhos, Deus começa a dizer: eu estou no negócio, porque uma igreja que tem saudade do céu tem saudade da presença, e quem tem saudade da presença, Deus vai dizer: eu estou disposto a não deixá-lo sair frustrado hoje. Por isso que a presença tem presença, tem presença, tem presença. Aleluia, aleluia. Deixa eu ouvir o seu clamor, deixa eu ouvir as suas lágrimas, deixa eu ver suas lágrimas, deixa eu ouvir o seu clamor. Melhor, não mostra para mim não, mostra para ele. Confesse os seus erros, confesse os seus pecados. Que pecado, Samuel? O pecado é insensibilidade com a presença. O pecado relaxa com as coisas de Deus. O pecado de abrir cantando que é santo, mas não viver de acordo com essa santidade. O Senhor é o mais interessado no seu quebrantamento hoje. Isso. Doce amigo Espírito Santo. Toque essa pessoa que estava insensível à sua presença. Toque essa mulher que estava insensível à sua presença. Leva-os ao quebrantamento, Pai. Leva-me ao quebrantamento, Pai. Não me deixa pregar se não for pela sua presença. Me deixe, Senhor, me tornar mecânico. Não me deixe, Senhor, fazer o que faço, Senhor Deus, porque estou fazendo para bater cartão, Pai. Quebranta minha alma, Pai. Quebranta as almas aqui que estão, Pai. Senhor Deus, não nos deixa que o tempo apague em nós, Pai, o amor, Senhor, Pai. Não adianta ter luz na cabeça se não tiver fogo no coração. Seremos como Éfeso, Pai. É o Senhor nos convidando, como convidou a Éfeso. Torna a praticar as primeiras obras. Lembra de onde vocês caíram. Voltem ao primeiro amor. Quebranta as nossas almas pelo teu Espírito. Quebranta as nossas almas pelo teu Espírito. Igreja, tem um povo chorando nas margens do rio da Babilônia. Não é um anacronismo. Não me permita fazer um erro em questão a espaço de tempo diferente, mas eu quero só que vocês entendam. Eles estão chorando. Se é antes, se é depois, eu não sei. Eu só sei que em algum momento o Belsazar vai dar uma festa. E nessa festa ele vai tentar terminar de humilhar esse povo, tentando humilhar o Deus desse povo. Ele manda trazer os utensílios da casa de Deus, as taças, os instrumentos para o cerimonial religioso. Ele manda verter o vinho dentro do copo. Ele levanta o copo, quem sabe começa em tom jocoso dizer: nós humilhamos esse povo.
e com os utensílios da casa de Deus nós estamos humilhando Deus, esse povo. Querido, Ele te quebranta, mas o seu nome não será humilhado. Eu me refiro ao nome de Deus. Porque enquanto Belsazar está vertendo vinho ali da imoralidade, Deus brada no tempo dizendo: acabou a palhaçada, estou chegando. Eu ouvi a lágrima desse povo. Uma mão sem braço aparece naquela festa, e na coluna da parede começa a desenhar. Mene, tekel, parsim. Acabou. Eu ouvi a lágrima desse povo. Se a igreja voltar a chorar por causa dos seus pecados, se esse povo voltar a se humilhar, não vai ter vontade mais de acabar os cultos. Há uma promessa sobre o Brasil que haverá ainda um grande avivamento, e eu creio. Eu creio que nós vamos deixar de terrorizar o avivamento e vamos começar a vivê-lo. E avivamento começa com confissão de pecados e arrependimento. Se no Salmo 137 é um povo que chora, no Salmo 126 que compõe o cântico do degrau, que é o cântico cantado quando estava indo para a igreja, é diferente. No 137 é um povo dizendo: nós estamos tristes. Mas no 126 é um povo visitado por seu Deus. E eles começam a dizer: quando chegou, nos trouxe do cativeiro. Os que voltavam a Sião, parecia que estávamos sonhando. Se no 137 chora, porque não são mais insensíveis à sua condição, no 126 se alegram, porque não mais são insensíveis à sua condição. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de um novo cântico. E se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor no bairro do Beta. O que aconteceu com a mocidade do bairro do Beta, do Crispim, do Moreira César? O que está acontecendo? Tornaram-se insensíveis à palavra. Note que quem declara é as nações. Grandes coisas fez o Senhor a eles. Mas o verso seguinte é a igreja dizendo: vocês estão vendo, mas nós também declaramos: grandes coisas fez o Senhor a nós, por isso nós estamos alegres. Esse povo está aqui. Esse povo está aqui. Esse povo está aqui hoje. Deixa as nações ouvir o seu cântico de alegria. Deixa. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, com as correntes. Aí eles aprendem o segredo: os que semeiam em meio às lágrimas cegarão com alegria, porque na concepção dele, lágrimas de quebrantamento e de arrependimento não é sinônimo de derrocata, mas é semente. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo o seu resultado. Eu não vou cansar vocês. Neemias capítulo 8. O sacerdote Esdras marcou um culto, gente. Imagina Esdras dizendo: vai ter um congresso. Que horas que vai começar o congresso? Assim que nasceu o sol. Assim que nasceu o sol. Imagina marcar uma conferência hoje, 5:30 da manhã. Que horas? E ninguém faltar. Porque um povo que entendeu a necessidade de Deus compreende que essa necessidade é suprida pela sua palavra.
pela sua palavra. O culto foi marcado assim que nascesse o sol. Não ia ter cantor famoso, nem pregador famoso. Ia ter Esdras, o sacerdote, lendo a palavra. Mas depois de 70 anos sem culto, assim que marcou o culto, assim que alvorecesse o dia, a congregação estava lotada de homens, mulheres e sábios e etc. E não só isso. Assim que Esdras abriu o livro na lei, esse povo colocou sobre os pés. E para cada palavra que Esdras lia, o povo jogava seu joelho no chão, colocava o rosto na terra, levantava as mãos e declarava: amém, amém. Estava dando meio-dia, ninguém foi para casa. Com permissão do pastor, fica sobre os pés. Estava dando meio-dia, ninguém foi para casa. Todos estavam quebrantados, modificados e transformados por causa da palavra. Amém, igreja? Eu estou ministrando para os avivados pela palavra. Deixa eu lhe fazer um convite diante disso. Talvez entrou aqui hoje alguém afastado dos caminhos do Senhor, ou alguém não crente. Para estas duas classes de pessoas que ficaram até essas horas para ouvir esta mensagem e não foram embora até agora, Deus tem algo especial para as suas vidas. E eu quero convidar vocês, através deste quebrantamento e dessa graça de Deus sobre a igreja, a voltarem para Cristo. E para fazê-lo, eu preciso conhecê-lo ou conhecê-la. Há alguém não crente ou afastado dos caminhos do Senhor aqui hoje? Levante as suas mãos. Há alguém assim nessa condição? Se você souber de alguém na sua direita, sua esquerda, retaguarda, dianteira, pregue para ele, pregue para ela, anuncie, convide, incentive, diga que vai vir com ele ou com ela para frente. Há alguém assim hoje? Se não há, diga amém, igreja. Amém? Posso orar? Aleluia. Com a permissão do pastor, nós vamos orar agora. É difícil vir à frente diante disso que eu vou dizer. Mas o que eu vou dizer-lhes é: se até hoje você tem se sentido insensível à presença de Deus, eu quero convidar você a vir à frente, a assumir um compromisso com Deus, de se quebrantar antes que Ele decida quebrantar você. Se algum jovem tiver essa coragem de vir à frente, vai ter essa oportunidade no espaço que as irmãs estão louvando a vir. A igreja vai fechar os olhos e você vai vir e eu vou orar por você. Se ninguém vier à frente, eu não me importo com isso. Eu vou orar da mesma forma. Podem louvar, irmã. A igreja fecha os olhos e você que quiser vir à frente, venha. Senhor Deus, toca, pastor, teu povo. Por causa da nossa imoralidade, do nosso pecado.
Você, mulher, abraça a minha esposa. Você, homem, me abrace. Amém? Deus em Cristo Jesus vos abençoe.